Olá, bom dia. Meu nome é Jesué Francisco da Silva. Sou pastor evangélico e estou aqui nesta tarde para tentar levar para os corações de todos vocês, uma reflexão bíblica na palavra de Deus. Para isto, chamo a atenção de todos e de todas para a leitura na carta de Paulo a Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos e queridas, a Bíblia apela a mim e a você, a que sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando o texto fala para sermos praticantes e não somente ouvintes, é porque, sem dúvida alguma, existem aquelas pessoas que são somente ouvintes. E eu diria até, como pastor, tenho observado nessa minha vida pastoral, que não é curta mais, tenho observado que não são maus ouvintes, são bons ouvintes, são excelentes leitores da palavra de Deus. Até tecem comentários sobre a palavra de Deus. Acham-na maravilhosa, correta. Mas, ao observarmos a prática de vida dessas pessoas, percebemos logo que elas são somente isso: boas ouvintes, boas leitoras, observadoras, mas não conseguem praticar a palavra de Deus. Em outras palavras, não conseguem viver aquilo que a palavra do Senhor recomenda. A palavra do Senhor recomenda amar. Não conseguimos amar muitas vezes. A palavra do Senhor recomenda o exercício do amor, junto com ele, o exercício do perdão. Não conseguimos perdoar muitas vezes. As pessoas pecam contra nós carregamos a vida toda e, lamentavelmente, até a morte, até o encontro com Deus, carregamos a mágoa por aquilo que fizeram conosco e que na época nos fez muito mal. Então não conseguimos, na prática de vida, perdoar ninguém. E a Bíblia diz que sem perdoar não receberemos o perdão de Deus. Se não perdoarmos os outros, não receberemos o perdão de Deus. Então, na prática, a gente não a palavra de Deus. Muitos textos bíblicos são claríssimos, os quais não necessitam nem de profundas interpretações teológicas, exegéticas, hermenêuticas e exegéticas. Não exigem isso, porque os textos são autoexplicáveis, são claríssimos para nós, especialmente no Novo Testamento, para nós os cristãos e cristãs. Mas não conseguimos observar nem a esses textos
aliás, praticar nem a esses textos. Então, somos simplesmente ouvintes da palavra e não praticantes. É bom saber que o escritor do texto que eu li não está falando ao povo de fora, ao povão de um modo geral. Não. Ele está falando aos de casa. Ele está falando aos de casa, aqueles da igreja, aqueles e aquelas da igreja que estão lá ouvindo constantemente a palavra, muitos até falando da palavra, discutindo a palavra, mas não conseguem em suas vidas praticar essa palavra. A palavra a que ouvem, a palavra da qual falam, não conseguem praticá-la. Eu diria que muitas vezes até recomendam-na a outras pessoas para que pratiquem essa palavra. Fazem recomendações, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, é preciso fazer assim, é preciso fazer assado, é preciso viver assim, é preciso viver assado, mas elas mesmas não vivem. Eu diria que existem muitos cristãos e cristãs hoje no meio de nós, e é bom que tomemos cuidado com isso, porque Jesus está vendo e sabe quem nós somos, que são iguais aos fariseus da época de Jesus. Jesus olhou para eles e disse assim, eram chefes da religião oficial da época. Jesus diz, olha, ai de vós, hipócritas, que atais fardos pesados e os colocais sobre os ombros dos outros, mas vós mesmos nem com um dedo os quereis tocar. Eram aqueles homens que interpretavam a lei, a palavra, a Bíblia, na época do Velho Testamento, interpretavam muito bem a lei, alguns eram mestres da lei, porém, não conseguiam praticar. Impunham isso, essas práticas aos outros, às outras, mas eles mesmos não conseguiam praticar. A pergunta que eu faço a essa altura da minha fala é: e nós cristãos e cristãs hoje? Ficamos o tempo todo falando da palavra, falando da Bíblia. Estamos na nossa vida, vamos ser sinceros com a nossa consciência, estamos de fato praticando essa palavra? Na nossa vida, estamos de fato praticando isso? Praticando isso. E eu desasseguro o seguinte: se não estamos praticando, nós somos mentirosos, nós somos enganadores, estamos nos enganando a nós mesmos, estamos enganados e enganando. E tal coisa é mentiroso, mesmo que estejamos usando excelentes sofismas. Não vamos convencer a Deus. Deus sabe todas as coisas, sabe quando estamos usando de sofismas para enganar as pessoas. Então vamos ser sinceros e olhar para dentro de nós mesmos e ver se nós estamos praticando a palavra de Deus. Eu comecei por aqui, mas disse muitas outras práticas. Eu comecei pelo exercício do amor, da filia, que vem de filéus, amor, do grego, no relacionamento de uns para com os outros. Se estamos amando. Eu creio que muitas vezes não praticamos amor em nenhum dos seus sentidos. Amor, do grego, tem 3 sentidos. O amor resultante do eros, que é o amor carnal entre a gente, pressupõe os valores bíblicos entre um homem e uma mulher. Não praticamos isso direito nada. Não estamos praticando o amor que vem do ágape, que vem de Deus, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, e não praticamos também o amor filiático, já disse, né? Não praticamos.
Não praticamos. Nem o ágape, nem a filia, nem o eros. Eros, amor carnal, físico entre duas pessoas. Filia, amor do relacionamento entre as pessoas. Filia, amor do relacionamento entre as pessoas. Não praticamos. Não praticamos. Nem ágape, amor a Deus, nem o filéus, amor entre as pessoas, amor filiático. E não praticamos o exercício do amor mesmo. Amor mesmo. Em todas as suas dimensões. Em todas as suas dimensões. Eu comecei por aqui, pelo amor. Mas existem outros. Existem outras coisas na palavra de Deus que precisamos viver na prática. Precisamos viver na prática isso. Além dessas coisas mencionadas aqui, existem outras que precisam ser vividas por mim e por você na prática. Na prática. Não é só na conversa, na fala. Precisamos viver na prática, na nossa prática de vida. Nossa prática de vida. E eu pergunto novamente, estamos vivendo isso? Ligado ao amor, eu disse que é preciso o exercício do perdão. Estamos perdoando mesmo, amados? Estamos perdoando? Eu tive no meu tempo de faculdade de teologia, no tempo de preparação para o ministério pastoral, seminarista, falávamos na época, eu tive um professor de teologia que dizia o seguinte: se você quiser saber se perdoou ou não uma pessoa, você vá para o seu quarto e só você e o seu Deus diga a ele: Senhor, eu perdoei o fulano. A primeira vez, de qualquer forma, você vai falar: Senhor, eu perdoei o fulano, eu perdoei a fulana. Se você não perdoou, na segunda vez você vai falar: Senhor, eu perdoei fulano. Mas na terceira vez você vai falar: Senhor, eu odeio fulano, eu odeio a fulano. Mas o contrário também acontece, felizmente. Você já perdoou e pensa que não perdoou. Então você vai para o seu quarto e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu odeio fulano. Mas você perdoou. Na segunda vez você vai falar: Senhor, eu odeio fulano. Na terceira vez você vai falar: Senhor, eu amo fulano. Então é preciso observar essas coisas para ver como nós estamos. Isso serve como termômetro para medirmos o que nós estamos em termos de prática da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Porque às vezes nós pensamos: eu estou praticando sim, eu estou vivendo na prática. Será que estamos? Então existem alguns parâmetros para que possamos medir o nosso ver onde é que estamos, como é que está o nosso estar, onde estamos, como estamos na palavra de Deus, qual é o nosso grau de verdade na observação, na prática da palavra de Deus, não somente ouvintes, mas na prática de Deus. Não é? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Aquela ofensa que nós sofremos e que alguém já pediu perdão para nós, nós perdoamos. Perdoamos. Perdoei. Perdoou? Sim. Mas eu me lembro todos os dias, eu falo todo dia, eu jogo na cara todas as vezes que eu posso. Então, não perdoou. Não perdoou. Olha, meu amado, minha amada, cuidado, porque isso pode lhe custar a salvação. De acordo com a palavra de Deus, de acordo com Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 6, por volta aí do versículo 13, versículo 12, 13, 14, Jesus fala: se você não perdoar o seu irmão, tampouco vosso Pai Celeste vai perdoar você. Mas se você perdoar, o Pai Celeste também perdoa. Como todos nós pecamos, sem perdão jamais entraremos na vida eterna.
Então, sem perdoar. Então é preciso observar essas coisas que parecem pequenas, mas são definitivas para a nossa salvação, definitivas para a nossa salvação ou a nossa perdição. Sejam para a nossa salvação. Que sejamos, ainda que nos custe muito caro, e é caro mesmo, mas exercitemos a prática da palavra do Senhor. O resto não passa do resto. Vamos praticar a palavra de Deus. Que você seja um praticante, que você seja uma praticante da palavra de Deus, que eu seja um praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte, mas praticante. Que Deus te abençoe. Vejo você em uma outra oportunidade. Fique na paz, meu querido. Fique na paz, minha querida.